Muito bem, gente, o que está acontecendo com o futebol mineiro? Que entrou numa UTI aí, tá difícil de sair, viu? Pegou uma ladeira e o duro, gente, a gente tem que aguentar. Vascaíno, aqui no estúdio, tem que aguentar um colega vascaíno que tem um time na segunda divisão, pela terceira ou quinta, vê sei lá, um time contumaz frequentador da segunda divisão, né? E ainda fazendo chacota com o futebol mineiro. Bem feito, a gente tem que ouvir essas coisas, né? Porque realmente tá sério. Vamos entrar para a 7ª rodada do campeonato, sendo que dos 3 times da capital, dos 3 representantes de Minas Gerais na Série A, 2 estão na zona de rebaixamento e um capengando bem pertinho dela, né? Bem pertinho dela. É coisa de um jogo, pode passar a frequentar também a zona de rebaixamento. Ontem nós tivemos 3 jogos, né? Na 6ª rodada, tivemos 3 jogos. Vamos mostrar os gols aí, começando, quem que tá primeiro aí? Deve ser o América, né? Que jogou primeiro, ó. O América quebrou um jejum aí, que já vinha de 5 partidas, com um golzinho só, choradinho, mas fez os 3 pontos. O jogo foi contra o Figueirense, não é isso? Contra o Figueirense. Esse foi o primeiro jogo do América depois da saída do Givanildo, né? O América que também promete apresentar aí nas próximas horas um técnico novo. É um português também, não é isso, Ivan? E, pois é, vamos ver o que esses portugueses arrumam aí, porque por enquanto eles estão na zona de rebaixamento. Tem o gol também do Atlético. Aliás, foi uma tempestade de gols. Foram 8 gols numa partida, o que é raro a gente ver, né? No primeiro tempo já estava 4-2, não é isso? 4-2 para o Atlético. Olha lá, o Atlético partiu para cima do Sport. Não é fácil jogar lá, não. Aí foi o Júnior Urso, né? Foi o gol do Júnior Urso. Não é fácil jogar. Até tinha sua torcida lá também. Não é fácil jogar lá, né? Fez 1-0. O Sport, me parece que na sequência aí, empatou. Quer ver? Vamos ver. Esse aí, não, foi 2-0, né? Foi 2-0. Aí, algumas outras jogadas aí de perigo, né? O Atlético realmente teve o domínio do jogo durante todo o primeiro tempo, mas aí mesmo assim, com esse domínio, o Sport, com esse golaço desse menino aí, fez 2-1. Que belo gol, rapaz. O moleque pegou, como a gente diz na gíria aí do futebol, na veia. Pegou na veia de prima, ó. Que coisa, isso aí ninguém pega, né? Isso aí ninguém pega. Aí o Atlético foi lá nesse pênalti claro, não tenho que duvidar no Robinho. Robinho bateu no meião, ó, que categoria. Mesmo tendo pela frente um goleiro experiente, arriscou, bateu no meio, aquela bola marota que não teve jeito. Aí era 3-1, não é isso mesmo? 3-1. Então vamos ver, que tem mais gols ainda no primeiro tempo. Essa aí ainda estamos repetindo a batida do Robinho, o pênalti no meio do gol, que é sempre arriscada essa cobrança, né? Aí o Atlético foi lá e fez mais um. É nessa jogada? Não. Na próxima, talvez. Aí, de qualquer maneira, uma cabeçada perigosa. Eu acho que aí, agora sim, agora sai o gol. Olha que troca de passes bonita. Quem fez foi o Patrick, que não comemorou em respeito à torcida do Sport, porque foi ídolo lá. Isso é uma bobajada. O cara tá ganhando 300 mil por mês para fazer. Me paga isso para ver se eu comemoro tudo que eu fizer. Comemoro até tropeção que eu der no campo. Aí, não vou comemorar em respeito. Isso é uma bobajada. Aí 4-2. 4-2 foi aí mesmo? Foi sim. Foi. 4-2. Um belo chute também. Aliás, 3-2. 3-2. Gol do Xavier, né? Esse menino que jogou no Cruzeiro, que não teve muita oportunidade no Cruzeiro. 3-2. E aí nós vamos ter o 4-2. Também numa cobrança de pênalti, né? Só que dessa vez o Robinho bateu no cantinho, naquele lado, na lateral interna da rede ali, onde ninguém pega. Essa é a cobrança impossível de qualquer goleiro pegar. Muito bem. E aí, quando parecia que estava tudo sob controle, né, que o jogo... Parecia não, o jogo estava nas mãos do Atlético. Veio a reação inesperada no segundo tempo. O Sport fez 4-3, não é isso?
fez 4-3. Quem? Edmilson, que é um jogador contestado lá, né, pela torcida, o povo não gosta dele, mas fez, calou a boca da torcida. E aí, não, aí o 4-3 ainda, né? E aí agora o 4-4 numa cobrança magistral do Diego Souza. A barreira foi montada, na verdade, duas barreiras, né? Vocês vão observar, porque era uma de jogadores do Atlético e outra dos jogadores do Náutico. E não tinha muita alternativa do Náutico, do Sport. Não troca Náutico com o Sport, não, que isso dá morte. E não tinha muita alternativa. Estava muito próximo. Se o Vitor vai para o lado da barreira do Sport, era só um ou outro jogador saltar para a bola passar por debaixo dos pés e entrava. Ele optou em defender o outro lado, uma cobrança marota, né? Uma cobrança marota tipo estilo folha seca, né? Sutil, pum, bateu lá e já era. Com isso, o que acontece? Como eu já disse, 2 times mineiros, dos 3 maiores, dos 3 da capital, dos 3 que representam o estado de Minas Gerais na Série A, 2 estão na zona de rebaixamento e o outro também muito mal, que é o Atlético, que até agora não apresentou um bom futebol. Bom, gente, encerrando com uma nota triste, né? Tem um Cruzeiro, meu Deus, tem um Cruzeiro. Eu estou tão decepcionado com esse meu time que eu deletei aqui. Olha lá, Cruzeiro perdeu mais uma, né? São só 5 pontos em 6 jogos. Gente, o que é isso? Olha o que foi aquilo ali. Uma virada, né? Uma virada dentro da área. Jogador desmarcado. Deu muita sorte, né? Deu muita sorte, mas é também um erro de marcação. Vamos observar ali que ele foi muito feliz na virada, né? Fez um giro ali perfeito, que é difícil acertar essa bola. Olha lá, foi uma troca de passos. Olha lá, recebeu, girou e caiu no cantinho. Mas o preocupante, gente, não é isso não. Perder do futebol, ainda mais perder para o São Paulo, um dos grandes clubes do futebol, o maior vencedor, né, do futebol brasileiro, o time que mais tem títulos no futebol brasileiro. Não é isso não. Triste, duro, é perder sem dar um chute a gol. Ou talvez 1 ou 2 chutes a gol. Um time sem criatividade, sem criação, sem nada. E nós vamos encerrando, gente, com uma nota triste, que é o seguinte. Faleceu hoje, aqui em Belo Horizonte, no hospital da Unimed, por volta de 7 horas da manhã, o ex-governador Hélio Garcia. Né? Ele morreu de insuficiência pulmonar em função de uma pneumonia. Ele estava internado desde 23 de maio, desde o último dia 23 de maio, e veio a falecer hoje. Hélio Garcia, gente, nós podemos chamar, sem dúvida de estar errando, o último dos moicanos, a última grande raposa da política brasileira. Né? Esse um grande articulador, um jogo de cintura fabuloso, foi governador de Minas Gerais por 2 vezes, né? Era afiliado político de Tancredo Neves e, em uma certa ocasião, chegou a ocupar foi vice-governador e prefeito, ao mesmo tempo, prefeito de Belo Horizonte e vice-governador, né? Ele era natural de Santo Antônio do Amparo, no centro-oeste aqui de Minas, formou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e começou a vida política em 1963 como deputado estadual. Garcia também foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, antes de ocupar o cargo de governador por 2 mandatos, de 84 a 87 e de 91 a 94. Em 1982, elegeu-se vice-governador pela chapa de Tancredo, na primeira eleição direta depois da ditadura militar. No ano seguinte, Tancredo nomeou Garcia para acumular o cargo de vice-governador e de prefeito de Belo Horizonte, já que na época não havia eleição direta para a prefeitura. Em 1984, assumiu como governador após a renúncia de Tancredo. Ficou no governo até 87. Em 1991, foi eleito governador e exerceu o mandato até o fim, em 94, quando deixou a política e voltou para Santo Antônio do Amparo. Na vida política, Garcia foi filiado à UDN, à Arena, ao PP, ao PMDB, ao PRS, do qual foi fundador, e do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, pelo qual concorreria ao Senado em 1998, mas acabou desistindo do pleito. O velório está acontecendo no crematório Parque da Colina,
né? Começou às 14 horas e a cerimônia de cremação está prevista para agora, nesse momento, 17 horas, conforme divulgou a assessoria do governo de Minas. Só para fechar e lembrar que o Hélio Garcia foi, de fato, né, a última grande raposa da política mineira, do tempo em que nossos políticos eram lembrados pela sua astúcia, pela sua capacidade de articulação, pela sua inteligência, pelo seu trânsito na política nacional. Ninguém podia falar, por exemplo, de presidente sem que um mineiro estivesse na lista, sem que fosse lembrado. Lamentavelmente, hoje, os nossos políticos continuam sendo muito lembrados, bastante lembrados, só que por outros motivos, infelizmente. Até amanhã, com mais um Tarde Mais, se Deus quiser. Tchau.